E estamos em época de vazio sanitário para os produtores de soja aqui no DF. A medida serve para impedir que a ferrugem asiática contamine as plantações, provocando perdas nas plantas. Além disso, a pausa no plantio evita maiores prejuízos econômicos aos agricultores que tiverem suas culturas afetadas. O plantio de soja segue vazia até o dia 30 de setembro. Isso porque é época de vazio sanitário para proteger a produção. São mais ou menos 3 meses que a produção de soja fica proibida nas serras do DF. A medida é essencial para o controle da ferrugem asiática, uma das doenças mais devastadoras para a cultura da soja. Ao eliminar as plantas por um período de 90 dias, é possível acabar com o ciclo de vida do fungo causador da doença. A medida sanitária é aplicada no DF há uns 10 anos. Hoje, uma das principais pragas para a cultura de soja, não só no Distrito Federal como no Brasil e no mundo também, é a ferrugem asiática, né? É um fungo que ele causa bastantes perdas, tem uma redução muito significativa de produtividade das plantas. E isso é muito complicado quando nós falamos em um quadro de oferta e demanda de soja no mundo muito justo e um custo de produção muito elevado. Então, nós precisamos adotar medidas fitossanitárias de modo a preservar e reduzir os riscos de perda ao produtor rural do Distrito Federal. O vazio sanitário não é medida de prevenção de doenças apenas para a soja. Culturas como feijão também se livram de pragas com a técnica. Aliás, o pessoal do feijão teve a opção de acabar com a iniciativa recentemente, mas escolheu manter o vazio. Isso é fantástico, mostra o nível empresarial do produtor do Distrito Federal e isso tem garantido, no caso da soja, uma média de produtividade acima da nacional e, no caso do feijão, 4 vezes a média nacional. Na terra que o Manuel gerencia, ele costuma plantar safrinha de milho ou sorgo durante o vazio sanitário. Mas esse ano parecia arriscado. As terras vão ficar vazias até outubro. A gente passou a primeira niveladora para poder germinar toda aquela sementeira da soja que tinha, né? E agora que as que conseguiu germinar, a gente passamos a niveladora, combatendo ela de novo, incorporando ela. Eu já economizo na próxima dessecação, que eu pego toda a sementeira que tinha que nascer, não fica nascendo uma aqui ou outra, nasce toda uma pancada só. E eu estou conseguindo economizar uma aplicação de fungicida e uma de dessecação. Isso é economia no bolso, significa que é mais rentabilidade no final da produção. Olha, pelos preços que a gente anda acompanhando, a gente tem que trabalhar desse jeito, porque é o lucro que a gente vai tendo, né, no manejo. A margem é pequena, né? A margem é pequena. O fungo é como uma espécie de gripe para a planta, se a gente comparar com o corpo humano. Colocar muito defensivo pode gerar resistência ao fungo. Assim como o corpo humano cria resistência a antibióticos, por exemplo, favorecendo infecções com superbactérias. É muito difícil eliminar a praga que sofre mudança ao longo do tempo, se adapta. Por isso, há um consenso que a melhor saída para o produtor não perder o plantio é a prevenção. Nós não vamos conseguir erradicar a ferrugem asiática, mas nós precisamos aprender a conviver. E de que forma? Reduzindo a incidência dessa. Então, há uma parte de melhoria genética das plantas feitas pelos desenvolvedores de tecnologia, e isso ocorre dentro do Distrito Federal. A Secretaria de Agricultura, juntamente com o produtor, entram com a parte de vazio sanitário, que são as medidas emergenciais, as medidas profiláticas, e nós temos as medidas de ação, que é o uso do defensivo, no caso fungicida, na ocorrência da doença. Com isso, nós conseguimos ter uma menor incidência de doença e nós temos um menor custo de produção. É prevenir, é não deixar ela entrar, ela não é curativa, ela é prevenção. Né? Não adianta a vez entra, vamos fazer uma aplicação para poder curar, eu não tenho conseguido. Mas agora, prevenir ela para não entrar sem evitar uma terceira aplicação, eu tenho conseguido. Quem desobedece o vazio sanitário paga multa. Aproximadamente 600 propriedades plantam soja no DF. Quase 300 já receberam a visita dos fiscais da Secretaria de Agricultura. Em apenas 10 propriedades, até então, foi encontrada a soja guaxa, sementes que acabam brotando. Os responsáveis por estas terras foram notificados e vão receber uma nova visita da fiscalização. O trabalho é rigoroso, porque a soja é produto muito importante na economia do DF. Uma contaminação generalizada poderia gerar perdas importantes.
A soja no Distrito Federal é o nosso principal carro-chefe do PIB agropecuário, seguido aí da produção de frango industrial para corte. Como sendo o nosso principal produto agropecuário e a gente tendo, além disso, cerca de 30% a 40% da soja destinada à semente, uma semente com alto valor genético, alto valor agregado, inclusive financeiro, é importante que a gente tenha medidas preventivas para que a gente preserve a parte financeira e de sustentabilidade econômica da cadeia. É uma cadeia que ela emprega muita mão de obra, mesmo que as pessoas da cidade não conheçam, mas ela emprega bastante gente, ela tem um impacto financeiro significativo, por isso nós precisamos preservar. O Distrito Federal tem 70% do seu território formado por áreas rurais, e nós precisamos dar essa sustentabilidade, inclusive para vivermos bem na cidade.